quem quiser vir para a luta, nós organizamos. Por exemplo, em vários locais aqui de São Paulo tem muita gente que está nos assentamentos. Gente que, inclusive, que morava na rua, viu? E o povo de rua hoje estão assentados, tal, morava na rua, nós ajudamos a articular, foram para os acampamentos, tal. Nós temos muita gente assentada que vivia aqui em São Paulo. Tem muita gente que não quer mais, que já mora aqui, já construiu família, etc. Os filhos não querem voltar, mas tem gente que quer. E nós não temos problema nenhum em articular isso, porque quando a burguesia precisava mão de obra aqui na cidade, eles estimularam o esvaziamento do campo. Aí tem gente, não, mas o cara que mora aqui não sabe trabalhar na roça. E o cara da roça sabia trabalhar na metalúrgica? Né? Sabia trabalhar na construção civil? Não teve que aprender para trabalhar? Mas eles precisavam, ninguém falou nada. Né? Então é evidente que tem um monte de gente que nunca lidou com a agricultura, que precisaria se qualificar para atuar. Mas quem tiver interesse e disposição de fazer a luta pela terra, nós não prometemos que vai sair a terra, a gente promete luta pela terra. Veja, é diferente, inclusive como forma de não mentir. Não é eu que dou terra, é o próprio trabalhador organizado em luta que conquista. Por quê? Porque senão eu crio uma mentira, igual se faz. Eu vou resolver o problema, o líder resolve o problema. Não é assim. Quem resolve o problema é povo organizado, em luta. Essa ideia de que o líder... Não, mas se nós eleger alguém, vai resolver todos os nossos problemas. Pode melhorar alguma coisa, mas não vai vir de cima para baixo a mudança que a gente precisa. Aliás, nós estamos chegando perto de tempo eleitoral. É comum, na campanha eleitoral, dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Eu acho que nós temos que começar lá de baixo, perguntar quantos dias de serviço você deu para fazer aquilo ali mesmo. Né? Eu fiz aquele viaduto. Né? Eu fiz aquela escola. Botou um dia de serviço para fazer aquela escola, mas veja como eles ideologizam isso. Né? Quem faz a escola é um operário da construção civil, é um engenheiro, né? Esse que faz a escola. Mas se o prefeito pelo menos pagasse a escola, nem isso ele paga, sabe quem paga a escola? Nós, é a população através. Então, o que faz um gerente como um prefeito? Estabelece prioridade. É bom, o dinheiro vai aqui, acolá, mas ele não faz porra nenhuma. Né? Entendeu? Então, mas na cabeça, lembra do Maluf, né? Está vendo o Minhocão? Foi Maluf que fez. Vai mentir em outro canto, né? Quem fez foi a classe trabalhadora. Eu acho que esse indicativo é importante para nós. Quem faz tudo é a classe trabalhadora. Da agulha ao avião mais moderno passa pela mão de um trabalhador ou de uma trabalhadora. O dia que esse trabalhador e essa trabalhadora descobrir, tiver consciência de que é tudo ele que faz, e o pior, é ele que produz todas as riquezas e paga, inclusive, todas as despesas do Congresso Nacional, do Estado, dos juízes, da polícia, que depois vem reprimir ele também, o dia que ele adquirir consciência disso, ele vai se dar conta que, de fato, ele não só pode produzir isso, como ele pode administrar um país, né, e pode construir uma outra história e uma outra sociedade. Por último, o tema do Código Florestal. Nós somos contra o Código Florestal apresentado pelo Aldo Rebelo. É um absurdo. O Código Florestal do Aldo Rebelo é para garantir mais lucro para o agronegócio. O que faz, por exemplo? Hoje, a mata ciliar tem que ser respeitado 30 metros em cada riozinho. O que ele está propondo? Só 15. Então, destruir mais. Em vários casos, né, reserva legal. Hoje, o cara tem que ter uma reserva legal, né, no estado, no mesmo bioma. Aí, o que eles estão propondo? Não, ele pode ter num outro estado. Então, aqui ele usa toda a terra, ele compra uma na Bahia, lá é a minha reserva legal, aqui eu não tenho nada. O mercado das terras improdutivas vai servir, né, para o cara adquirir a área. Terceiro, as multas. Quem destruiu? Anistia todo mundo, quem destruiu, né? E assim por diante. Então, é uma possibilidade. Sabe, eu falei aqui antes, nós temos mais de 170 milhões de hectares de terras improdutivas no Brasil. Nós podemos usar elas. Para que ir mais para a beira do rio? Para que destruir mais reserva da floresta amazônica? Isso é um absurdo, né? E por isso nós temos que fazer uma campanha ampla na sociedade. O Aldo Rebelo está cumprindo um papel desgraçado, deve ter ganhado muito dinheiro
né, do capital para o financiamento da sua campanha para cumprir com esse papel hoje. E, por isso, felizmente, a população é contra, e eu acho que nós vamos conseguir vencer essa batalha. Essa semana era para ter votação, adiaram, né? E eu acho que nós estamos conseguindo... Hã? É lamentável que o próprio PCdoB não assuma uma postura política, né? Então, clara, evidente, né? Contra... lamentável. Muitas coisas têm uma posição boa, em outras... Mas é isso. O MST é contra. Pessoal, mais uma rodada. Então, eu trouxe alguns jornais aqui, se vocês quiserem pegar, jornais que o movimento produz, né? Tem um de julho, junho, tem um especial, uma publicação especial sobre agronegócio, e uma sobre reforma agrária popular, e uma sobre o 8 de março. Depois vocês podem pegar, bem interessante, para aprofundar esse papo aqui que o Gilmar está colocando para a gente, né? Eu queria que o Gilmar falasse um pouquinho sobre essa questão de como existe uma intensificação para transformar a vida do trabalhador do campo cada vez pior, né? Como o fechamento de escolas, né? Que é uma questão que está acontecendo e que a gente da cidade passa por isso também, né? Fechamento de período noturno, classes com um número muito grande de educandos. Só que no campo fecha mesmo. E a criançada tem que... Daí o Gilmar vai falar, proponho que ele fale um pouquinho sobre isso. Meu nome é Jennifer Domingues, eu tenho 16 anos e eu estou cursando o 2º ano do ensino médio. E eu fiz um trabalho há um tempo atrás sobre o MST. Eu tive uma grande dificuldade em achar qualquer coisa, porque era um trabalho de pesquisa. E eu tive muita dificuldade em achar algo sobre o MST na internet, jornal, e nada disso continha informações. E daí também eu fiz esse trabalho e tal, e eu até visitei um dos assentamentos, foi super legal. E a gente fez uma pesquisa na escola mesmo sobre os movimentos sociais e o que os alunos, os adolescentes, eles sabem sobre isso. E daí, assim, de 100 alunos, 5 deles sabem o que é movimento social, 2 deles sabem o que é reforma agrária e 10 deles sabem o que é MST. De 100 alunos, assim, é algo absurdo. E nós temos um problema sobre a divulgação, porque não é divulgado. Então, eu queria saber se vocês foram em alguma escola, se tem debates sobre isso nas escolas, sobre os movimentos sociais, sobre o MST. A gente fica pensando, e todo mundo sabe, né, que a natureza é muito sabida, né? Se a gente não cuida dela, tratar mal, e ela não perdoa, né? É diferente do Papa, né, que perdoa. A natureza, se não cuidar, ela vem detonando tudo. Aí eu fico pensando assim, né, que tem a história dos dinossauros, né, que foi dizimado aí, ninguém sabe por quê, né? E eles não poluíam nada, né, porque foram destruídos assim. Às vezes fica assim, matutando na cabeça essas coisas. Quando se fala agora dos transgênicos, né, eu fico pensando assim também, né? Há 300 anos atrás, 200 anos, os brasileiros acho que não passavam de 50 anos, né, de idade, né? E hoje já se chega a 100 anos, 80, 90. E assim eu vejo assim uma contradição, né? Porque que a gente somos tão contra os transgênicos, né? E porque as pessoas estão vivendo muito mais, né? Às vezes fico martelando na cabeça o porquê desse revés aí. Aí, um dia desse, eu estava vendo alguém falando, né? Não sei se na televisão, que para cuidar do povo das grandes cidades, sem o transgênico, hoje é impossível, né? Porque para produzir alimento orgânico para toda a população, no momento, é impossível. Cara, segundo ele estava falando, né? Porque para fazer isso teria que ser fazer o inverso agora, voltar a população
da cidade para ir para o campo, porque para sustentar as grandes capitais com produtos orgânicos, diz que no momento é inviável. É isso aí que queria ser. Gostaria de saber assim, que eu tenho acompanhado alguma coisa no jornal Brasil de Fato, né, que sempre pega um pouco essa questão ali da questão agrária. Porque é uma coisa que sempre trata que eu não entendo bem, essa relação que dá aí entre os grãos aí, na questão da combinação aí do banco, com a questão dos laboratórios químicos, da indústria química e tal, com a questão da terra. Então, gostaria que colocasse um pouco qual que é essa relação que dá entre os setores capitalistas e com relação aí à terra, né? E a outra coisa assim, nos locais que existe já os acampamentos, que já está mais estruturado, assim, no geral, como tem sido a forma de relação no sentido que é produzida, a forma de repartição, como que é a participação dos acampamentos em relação ao que é produzido, as riquezas que são produzidas. Como que se dá isso aí? É uma partilha? Não tá, como que é?